negócio é o seguinte. Tem muito mais instrumentos que aqueles. Mas eu primeiro queria que tu entendesse os dois. Depois que tu entender os dois, o resto é derivado deles. Aqui tem um resistor, pode ser uma lâmpada, daquelas que estão proibidas, as lâmpadas incandescentes, certo? Estão com um fim contado já. Passou na TV, eu anotei o que eles falaram. Eles compararam ainda a quantidade que uma fornece, a incandescente, não sei o quê. É que assim, ó, a minha mãe, por exemplo, ela é doente, ela gosta daquela lâmpada maldita. Ela não paga conta de luz só por isso. Né? Quem paga a conta de luz é meu pai. Porque se ela pagasse a conta de luz, ela ia repensar. É assustador, ela adora iluminação, ela fica entupindo a casa com aquelas lâmpadas, e elas são lâmpadas que iluminam muito pouco porque ela gasta. R$1 tu consegue uma iluminação muito pior do que com o mesmo R$1 com a lâmpada fria. Por isso que elas estão, por lei, sendo proibidas. Na verdade é o seguinte, o governo que se organizou mal, né, na energia do país, está tomando medidas para tentar melhorar a situação. Certo? Até é nobre essa medida, mas o certo era ter energia disponível para o pessoal gastar do que ela quiser. É assim que é o capitalismo, se você quiser rasgar dinheiro, eu rasgo. Eu anotei o que eles falaram na TV, é que com o consumo alto, como ele falou, e daí para substituir, uma incandescente tem 60 watts, por exemplo, uma fluorescente usa 15 watts. 4 vezes menos potência para a mesma iluminação. O problema é que a iluminação é de uma cor um pouquinho diferente. Quem não está acostumado, chia, minha mãe. O professor falou que essa estratégia não é tão boa. Porque essa tem muita ultravioleta, a outra tem muita infravermelha. Aquela aquece o ambiente. Essa tem ultravioleta. Parte dessa ultravioleta pode danificar o elastano da pele, deixando... exatamente. Então, essa aqui, ela é econômica, mas não faz bem para a saúde da população, tu vê, né? Dessa, deixa a galera ter câncer de pele, mas vamos ter água na hidrelétrica, que é o que importa. O crescimento econômico foda, né? Essa, ela tem muita ultravioleta. Essa lâmpada, galera, ela era uma experiência de física nos laboratórios chamada ampola de Crookes. Sabe aquele pozinho branco que tem dentro dela quando quebra? Se tu tira aquele pó branco e liga a lâmpada não brilha. Ela vai estar acesa, só que no ultravioleta. As plantas vão crescer iluminadas por aquela lâmpada, mas não vai ter luz. Tu não vai enxergar que merda essa lâmpada, não está iluminando. Não está iluminando na frequência que tu enxerga. A galera descobriu que botando um pozinho para filtrar a ultravioleta, brilhava melhor. Então tu vê, modificaram uma experiência de física para virar um artefato na nossa vida. Certo? Beleza? Última perguntinha, vamos lá? Quando ela queima, então ela continua brilhando assim, a gente não vê ou ela não brilha? Pode acontecer. Pode acontecer de ela tá esquisitona, aparentemente não tá mais brilhando, mas está brilhando em ultravioleta. Mas é raro porque o pozinho teria que ter se deslocado todo para um lado só. Então, muito raro. Certo? Pessoal, a ideia é a seguinte, ó, tem o I que eu não sei quanto é, e tem o V. Eu quero medir. Cadê o aparelhinho? Preciso dele. E agora? A pergunta é, vocês são um querido. A pergunta é, se eu botei aqui para amperímetro, ajustei tudo para amperímetro. Aqui, pronto. Eu vou pegar esses dois carinhas aqui, o amperímetro tá ali, tá? Será que eu conecto com o amperímetro aqui? Ou será que eu corto o fio e conecto aqui, ó? Outra, tu tem a noção do que é isso e do que é isso? Qual que é em série e qual que é em paralelo? Posição 1. O aparelho está em série ou em paralelo com o resistor? Está em paralelo. Certo? Assim ele está em paralelo. Assim ele está em série. Tu entende por quê? Qual é a característica do em série, galera? A corrente é a mesma. Para a corrente ser a mesma, tu concorda que eu teria que cortar o fio e botar o aparelho entre um fio e outro? Que é isso aqui, ó. O aparelho poder ficar aqui. Para a corrente poder passar pelo aparelho e medir ela, eu vou ter que conectar a entrada aqui e a saída ali. Tudo bem? Isso é em série. O que é em paralelo? O que é igual em paralelo? Ah, então tu vê, se eu quiser que nesse cara tenha a mesma tensão que no objeto que eu quero medir, eu vou pegar o aparelho e vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, em paralelo, como se estivesse em desenho, né? Em desenho. Um estaria aqui, o outro estaria ali embaixo, ó. Beleza? Que seria fazer isso aqui, ó. Tudo bem para vocês? Então vamos lá. Quando que eu
passar pelo aparelho para poder ser medida. Então, amperímetro série, sempre. Se tu ligar o amperímetro em paralelo, meu querido, vai queimar o teu amperímetro na hora. Certo? Vai queimar. Somente esses mais vagabundos ali. Ele já até avisa no manual, olha, não tem fusível para o amperímetro. Errou, já era. Logo, se eu quiser medir a voltagem, a tensão, eu vou ter que aplicar a mesma tensão nos dois caras, concorda comigo? E por isso que a ligação vira paralelo. Paralelo. Senão não vai ter a mesma tensão, não vai medir. Agora o detalhe é o seguinte. Será que quando eu coloco o amperímetro aqui em série não mudou a resistência do circuito? Não. Só se ele for perfeito. Qual é a característica que o amperímetro deve ter para ser perfeito? Ah, sim, se ele fosse feito de material alienígena cuja resistência é zero, eu concordo com vocês. Só que isso é só na ideia, né? Na prática, esse cara tem resistência elétrica, até porque isso aqui, o que é isso aqui? É fio, e fio tem quanto tem resistência, não tem? Então só de ter esses fios aqui já ferrou. O aparelho não é perfeito, ainda mais esse 19 pila. Tu pega um de 100 e poucos pila e esse 19 pila, o erro que um dá e que o outro dá é absurdo. Esse aqui dá 2% de erro. O Ninja dá 0,1% de erro. Beleza? Esse aqui tu mede e fica oscilando o valor. O Ninja bota uma casa mais após a vírgula e fica estável, bonitinho. Tranquilo? Na prática, se isso aqui é um voltímetro, se eu conecto o voltímetro aqui, não vai alterar nada no circuito? Vai, né? Se eu não quisesse alteração nenhuma, qual é a condição? Pois então não poderia passar nenhuma corrente elétrica pelo cara. Eu teria que ter uma resistência infinita. Na prática isso é possível? Não. É por isso que no botãozinho, me ajuda aqui amigo, tem o V ali, né? 750, confirma? E 200. Por que será que se eu quiser medir 200 volts, eu boto no 200? Vou lá e meço. Se eu quiser medir 750 volts, por que tem que mudar o botãozinho? Para poder mudar a resistência interna do aparelho e não fritar na hora que for medir uma tensão maior. Beleza? Cuidado, hein? Eu só quero que tu saiba como é que se conecta um amperímetro e um voltímetro no sistema, e é intuitivo, e saber as características dos amperímetros e voltímetros ideais. Muito obrigado, galera. Vou te atender. Sabe?